Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém. As multidões gritavam: Hosana ao filho de Davi. A liturgia de Ramos é muito rica de significado. Com ela, iniciamos a Semana Santa, que é a semana mais importante para nós, cristãos católicos. Nesta solenidade, temos a junção de duas grandes tradições litúrgicas distintas, mas que se somam e dão um caráter único a esta celebração. Em Jerusalém, por volta do século V, já temos registros da procissão de Ramos, que tão logo foi se difundindo por todo o Oriente. Século V, Jerusalém. Já em Roma, nesse período, nesse domingo que antecede a Páscoa, era comum já celebrar a paixão do Senhor, fazer memória à paixão do Senhor. Por volta do século IX, então, vamos perceber registros da junção dessas duas tradições, do Oriente e de Roma. A tradição dessa entrada de Jesus e a paixão. De forma que a mesma liturgia, então, a partir do século IX, começou a recordar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com acolhidas com ramos e hosanas, e ao mesmo tempo a recordação da paixão do Senhor. Podemos dizer que a celebração de Domingo de Ramos, aos moldes que hoje celebramos, ela então se remonta ao século IX. Dentre os que entraram com Jesus em Jerusalém, estavam pessoas que receberam milagres de Jesus e passaram a, sempre que possível, buscar estar próximo dele. Ali tínhamos pessoas que presenciaram milagres de Jesus, mas certamente naquela comitiva tinha também curiosos, porque Jesus já era uma figura famosa, reconhecida. Então, muitos curiosos também, estando próximos, à espera de ver algo extraordinário, de poder escutar uma palavra diferente. Mas o que importa é que ali, naquela comitiva com Jesus, estavam os 12 apóstolos, e estavam também discípulos, que não são os 12, mas são discípulos fiéis do Senhor. Pessoas que deixaram suas vidas e seguiram Jesus de perto. E ao longo dessa semana, todas as minhas reflexões vão ter como fio que vai costurá-las a presença dos discípulos acompanhando Jesus nesses dias da sua paixão, morte e ressurreição. Vamos acompanhar as celebrações pelo olhar dos discípulos, mas vamos também como discípulos, vocês e eu, acompanhar Jesus nesses dias. Vamos assumir o lugar deles, para com eles e como discípulos, podermos percorrer essa semana inteira ao lado do Senhor. Então, essa temática vai permear todas as reflexões que eu fizer até o domingo de Páscoa. Em uma homilia desse domingo, de Ramos, Papa Bento, no ano de 2007, ele disse assim: seguir Jesus como discípulo tinha um significado exterior e um significado interior. O aspecto exterior era o caminhar atrás de Jesus, nas suas peregrinações através de toda a Palestina. Esse é o aspecto exterior. Quem é o discípulo? Aquele que caminha
atrás do Senhor, aquele que caminha com o Senhor. Aspecto externo. Mas ele dizia, tem um aspecto interno. Esse aspecto interior era a nova orientação da existência. Era uma realidade que não se via externamente, mas estava no íntimo de cada pessoa, que já não tinha seu ponto de referência, que já não tinha o foco da sua vida nos negócios, na profissão que dava do que viver, nem na vontade pessoal. Mas esses abandonavam totalmente sua vida à vontade de outro, à vontade de Jesus, de Deus. Estar à disposição tinha se tornado a razão da vida dos discípulos. Estar à disposição de Jesus para o que ele pedisse, para o que ele precisasse, era a razão interior da vida de cada um desses homens e dessas mulheres que se tornaram discípulos e discípulas de Jesus. Homens e mulheres estão presentes entre os discípulos do Senhor. Um pouquinho mais à frente, na homilia, o Papa Bento vem então explicar como que essa realidade do discipulado toca a vida de cada um de nós. E ele diz: deixar de me fechar no meu eu, considerando a minha autorrealização a razão principal da minha vida. Veja, não se fechar na sua autorrealização. Esse é um primeiro ponto que ele vai dizer. Como querer seguir o Senhor de perto, se o foco for a minha autorrealização? E ele vai continuar dizendo: trata-se da decisão fundamental de não considerar a utilidade, o lucro, a carreira e o sucesso como finalidade última da vida. Tudo isso vai fazer parte da vida dos discípulos que tem família, que tem seu trabalho, que tem seu estudo. Mas não pode ser a razão última da vida. Não pode ser o motivo pelo qual entregamos a nossa vida. Esse é o diferencial. E termina dizendo: trata-se de escolher viver só para mim, de forma egoísta, ou de viver para doar-me a Deus e aos outros. Essa é uma escolha fundamental que cada discípulo terá que fazer na sua vida. Viver para si ou ofertar a própria vida. Bem, tendo feito esse recorte no pensamento do Papa Bento, a grande maioria dos cristãos não deixam tudo para viver apenas para o segmento. A minoria faz isso, são os consagrados, são os sacerdotes. Mas todos somos chamados a nos tornarmos discípulos do Senhor. Em seu ambiente cotidiano de família, em seu trabalho, em seu estudo, no lazer que for fazer, portar a identidade do discipulado de Jesus em todo e qualquer ambiente. E mesmo que não irão deixar tudo, mas é preciso ter clareza que o despojamento e o desprendimento precisam fazer parte da vida do discípulo. Desprendimento e despojamento. Sem isso, não conseguimos adequar a nossa vida para esse segmento. Não conseguiremos ofertar nossa vida para o serviço na igreja. Não conseguiremos nos colocarmos como evangelizadores, como promotores da fé, como aqueles que ajudam a fazer o reino de Deus crescer na sociedade. Porque isso exige desprendimento, exige despojamento.
Até o dízimo, que tantas vezes falamos, pela pouquíssima adesão que os católicos têm, exige desprendimento e despojamento. Uma lenda medieval, ela conta uma história. Século VII, o rei Heráclio, ele recupera a cruz de Cristo que havia sido roubada. E ele então deseja devolver a cruz de Cristo ao Santo Sepulcro. Mas ele, como rei, portava os seus ornamentos reais, cavalgando um cavalo imponente, também devidamente ornado para aquele que era o rei. Mas quando esse rei, devidamente ornado com suas vestes reais, entra na cidade de Jerusalém, ficou impossível conseguir avançar. O peso era insuportável e ele teve que parar. E ao parar, por revelação, ele entendeu: Jesus carrega a sua cruz em Jerusalém totalmente despojado. E seria impossível ele sustentar o peso da cruz, entrando em Jerusalém, com as suas vestes reais, com seu imponente cavalo. Ele então despoja das suas vestes, desce do seu cavalo, e ele então assume uma veste penitencial, e com aquela veste penitencial, coloca a cruz no ombro, e ele então entra em Jerusalém, carregando a cruz e levando a cruz de Jesus até o local destinado para guardá-la. A ideia do despojamento no seguimento de Jesus. Sem o despojamento não existe discipulado. E muitos querem seguir Jesus, mas querem seguir Jesus sem entender a simplicidade que está por trás desse segmento. Querem seguir Jesus com seus títulos, querem dentro da igreja exigir suas honrarias e suas distinções pelos postos que ocupam na sociedade que temos. Mas o segmento é feito de modo despojado. Aqui na Assembleia não tem sobrenome. Aqui na Assembleia não tem título. Aqui na Assembleia não tem poder econômico. Aqui na Assembleia é preciso entender que temos discípulos de Jesus Cristo. E o discipulado não vai ser medido pela capacidade intelectual e não será medido pelo poder econômico. Será medido pela capacidade do despojamento, do desprendimento e da observância da vontade e da palavra de Deus. É isso que vai definir quem é discípulo de quem não é discípulo. Quem ocupa um lugar de honra ao lado de Jesus de quem não ocupa. Porque Jesus ensinou que o discípulo é aquele que serve. Então, tendo dito isso, ser discípulo significa ter tido o encontro pessoal e manter o encontro contínuo com Jesus. Não um encontro, não um momento único, mas uma dinâmica de encontro que permanece, de encontro que se renova. O discípulo é aquele que frequentemente está na presença do Senhor, que transforma a vida, um encontro e uma presença de Jesus que transforma a vida do discípulo e que leva esse discípulo ao segmento de um estilo de vida, contemplando o seu Senhor, o seu Mestre, e resultando inseparavelmente na missão. Então, um encontro que se renova, um encontro que perdura, um encontro que marca uma transformação de vida,
que leva a assumir um estilo de vida de Jesus que vai repercutir na evangelização. Você pode por um instante parar e pensar: eu sou esse discípulo? Eu me entendo como discípulo? Eu nutro essa relação de proximidade? Eu permito que Jesus impacte e transforme a minha vida e a mentalidade que tem? Eu estou comprometido com a evangelização? Dito de outra forma, aquele que faz uma experiência de amar e ser amado por Deus, que pratica a sua palavra, que tem intimidade com o Senhor, que compartilha a experiência de fé com as pessoas. É assim, como discípulo, que eu proponho que entremos com Jesus em Jerusalém. Você e eu, todos nós, com esta disposição de discipulado, é que eu proponho que passemos essa semana ao lado de Jesus. Serão dias intensos, certamente. E eu quero imaginar que uma maioria, ou que um número muito grande de católicos, não priorize a Semana Santa. E isso é fácil perceber. Ontem a igreja estava lotada. Hoje a igreja está superlotada. À noite a igreja vai estar cheia. Temos ainda Bela Vista, temos ainda Boqueirão, temos ainda hoje outras capelas. Mas quando chegar na quinta-feira, teremos só uma celebração. Onde estão os discípulos que encheram 4, 5, 6, 7 igrejas no fim de semana? Onde esses discípulos estarão na sexta-feira da paixão do Senhor? Tivemos ano passado a igreja cheia, mas em Ramos eram 6, 7 igrejas cheias. Esses discípulos não voltam para a quinta, não voltam para a sexta. Isso significa que boa parte dos católicos não acompanham toda a Semana Santa. Virão hoje e virão novamente no domingo que vem, mas não acompanham a Semana Santa. Eu quero te propor, encerrando essa homilia, que você possa, ao longo dessa semana, priorizar o seu discipulado. Isso não vai ser possível o ano inteiro, em meio à correria de trabalho, de família, de estudo, mas essa semana é uma semana diferente. É a semana mais importante do nosso ano, para todos nós católicos. Eu quero te propor que nessa semana você possa, na medida do possível, relativizar um pouco a importância do seu trabalho e do seu estudo. Vou repetir. Com ousadia, eu quero propor que você possa, nessa semana, relativizar um pouco a importância do seu trabalho e do seu estudo. Ao menos para poder acompanhar o tríduo pascal. Mas se você puder terminar o trabalho um pouquinho mais cedo, termina na sexta, na terça, termina na quarta, termine na quinta. Você que estuda, universitário, que talvez tenha que estudar na quinta, falte à faculdade. Falte à faculdade. Se tiver curso à noite, falte o curso. Há momentos que temos que ter a capacidade de priorizar a fé, de priorizar o encontro com o Senhor. Repito, isso não vai ser assim o ano inteiro, mas é uma semana, a mais importante do ano para todos nós. Tente, ao longo dessa semana, eliminar as distrações, ou ao menos limitar as distrações. Não é uma semana para séries, filmes, novelas. Não é uma semana para impactarmos com músicas seculares.
é uma semana para podermos nos concentrar em tudo aquilo que diz respeito à fé e tudo aquilo que a fé orienta nossa vida nesses dias. Vamos ter atividades todas as noites. Priorize sua vida religiosa. Intensifique a oração ao longo desta semana. É para ser uma semana diferente. É para ser uma semana santa para todos nós. E é isso que eu desejo para vocês e para mim. Uma verdadeira semana santa. Assim seja.